usabilidade e performance. Eu fiz revisão por grupo, que é também um assunto importante. O Victor Popper, da Grupo All-in. Tá, Victor, pode vir aqui, você está com... O palco é tudo seu, tem seu... Tá aqui? Tá ligado. Bom, bom dia, boa tarde. Meu nome é Victor, eu sou um dos fundadores da All-in. Eu queria pedir licença primeiro para dizer que eu mudei o tema da minha palestra. A palestra falaria sobre features de performance, mas eu acho que ficaria muito chato para quem não é meu cliente. Eu ficaria fazendo um jabá da minha empresa. Eu acho que a ideia é tentar passar um pouco do nosso conhecimento para que outras pessoas possam usar. Se eu falasse só de feature, todo mundo ia sair daqui, ia para a palestra do Facebook. Até eu ia querer sair daqui para o Facebook. Então eu vou falar sobre uma coisa que o Facebook não tem, que é o grande trunfo que a gente tem, que são, não é meu nome, são os nossos clientes. A gente tem empresa há 4 anos e meio, a empresa ela se especializou em entrega de e-mail marketing. 90% dos nossos clientes são e-commerce, alguns desses e-commerces faturam mais de 100 milhões por ano e alguns atribuem esse faturamento, 40% dele, ao e-mail marketing. O Facebook não tem isso. Então, o e-mail marketing é muito importante nesse segmento. E a gente entra justamente para tentar melhorar esse 40% de alguns clientes para virar 50%, ou o cliente que tem 20% virar 30%. Como que a gente faz isso? Garantindo uma melhor entregabilidade. Quando eu falo de entregabilidade, divido muito em 30, 70, onde 30% do sucesso da entregabilidade está do meu lado, está do lado da ferramenta de e-mail, e 70% está do lado do cliente. Você não precisa ter ferramenta de e-mail para conseguir boa entregabilidade. Então, por isso vale a pena ouvir a palestra não só sobre feature de ferramenta. Quando eu falo dos 30% da ferramenta, vou falar basicamente que a ferramenta, o teu ISP, o Email Service Provider, ou a tua equipe técnica, tem que ter uma estrutura limpa, as configurações corretas, tem que fazer um acompanhamento de blacklists, a ferramenta tem que dar inteligência para o cliente, a gente faz isso todo dia, não adianta o cliente achar que sabe mais do que quem faz 6, 7, 8 bilhões de e-mails por mês. Desenvolver boas features, mas desenvolver boas features e ter do lado do cliente pessoas que sabem utilizar essas features, tá? Do lado do cliente, ele tem que ter o domínio limpo, ele tem que ter um excelente comportamento, isso vai influenciar muito na entregabilidade dele. Se possível, ele tem que ter o e-mail dele certificado e tem que fazer um bom uso das features da ferramenta. Quando eu falo de ferramenta, dos 30%, eu estou falando primeiro de configurações de SPF daqui configurados. A gente já pegou muito cliente que vieram de outras ferramentas que não tinham essas configurações. O que é isso? Quando eu mando e-mail do ponto frio, e-mail lá aparece para o usuário, news@pontofrio.com.br. Só que o servidor que está mandando esse e-mail é o meu servidor, é allemail.com.br. Quando bate isso lá no Gmail, ele fala, pô, o que é isso aqui? Quem é esse tal de all-email mandando e-mail para o domínio do ponto frio? Será que isso é phishing? Será que é vírus? Será que é qualquer coisa? Deixa eu ir lá perguntar para o ponto frio se esse tal de all-in pode mandar e-mail com o nome dele. Ele vai no DNS do ponto frio e pergunta, ó, ele pode mandar e-mail para você? Ah, ele pode. Então tá bom, vou receber esse e-mail. Outra coisa que ele vai analisar da ferramenta que está enviando esse e-mail. IPs e domínios da ferramenta têm que estar limpos. Isso aqui é um dos sites que a gente analisa o nosso domínio e os nossos IPs para saber se porventura eles estão em alguma blacklist. O que são essas blacklists? São as listas negras que empresas criam, ou pessoas, qualquer um pode criar uma blacklist, onde você alimenta informações de quem são os spammers da internet. Se o teu nome aparecer numa blacklist, não se desespere. Blacklist tem blacklist com importância e sem importância. Se aparecer no Spam House, Spam Copy, Sorbis, comecem a ficar preocupados. Barracuda, porque isso vai afetar a entregabilidade do e-mail de vocês. A ferramenta que vocês usam está em blacklist, tomem cuidado, pode afetar o desempenho de vocês. Inteligência orientada. A gente é um pouco complexo, porque eu chego para o meu cliente que me paga para eu enviar e-mail para ele, ele me paga por envio e eu mando ele mandar menos e-mail. Mas ele consegue ter um melhor resultado mandando menos e-mail. O que a gente faz? Eliminação de disparos para inválido. Toda vez que você manda um e-mail
você vai mandar 1 milhão, 2 milhões de e-mails para um Gmail, o Gmail, aquele e-mail não existe, ele é obrigado a abrir uma conexão comigo e me responder, este e-mail não existe. Se você manda no seu Outlook, aparece mail, delivery, blá, 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 blá. Se você manda 200 mil e-mails inválidos, o Gmail fica puto. Pô, isso consome a estrutura dele, ele ficar te avisando que esse e-mail não existe. Se você não tira esse e-mail da sua base, você vai perder reputação junto ao Gmail, ao Hotmail, ao Yahoo. Seus e-mails vão cair mais em lixo eletrônico do que na caixa de entrada. A primeira coisa, limpe seus e-mails inválidos. Ah, mas o e-mail pode voltar um dia. Pelo amor de Deus, não vai voltar. Se voltar vai ser 1, 2 ou 3. Não vale a pena. E pior ainda, às vezes pode voltar como sendo conta de outro usuário. O primeiro e-mail que ele vai receber vai ser um e-mail teu, ele vai reportar seu e-mail como spam e você vai perder reputação. Eliminação de disparos para report spam. A gente tem acordo com o Yahoo e Hotmail, eles informam para a gente quem são os usuários que reportam spam na campanha dos nossos clientes. A gente elimina, isso é uma trava automática nossa. Se um usuário reportou o e-mail do nosso cliente como spam, a gente não manda mais e-mail para esse usuário, considera quase como opt-out. Tem cliente que reclama? Tem cliente que reclama. Pô, mas eu vou continuar mandando, eu quero vender, o cara tem as metas de venda. Mas se você mandar e-mail de report spam para Yahoo e para Hotmail, você também vai perder reputação. No final de tudo está ligado à reputação que você vai construir do seu domínio, tá? Para garantir a sua entrega. Alerta de blacklist. Tendo uma ferramenta, olhem as blacklists. Tirem o domínio de vocês das blacklists. Se o IP que você usa para disparar seu e-mail está em blacklist, conteste a sua equipe de tecnologia, não deixe isso acontecer. Isso aqui é uma tela da nossa ferramenta, você vê ali e-mails lá embaixo, envio para e-mails inexistentes. Você tem um aceitável e tem um máximo. A gente já pegou cliente com 30% de e-mail inválido, que ficava mandando, porque a outra ferramenta dele falava, continua mandando isso aqui porque um dia vai vender, um dia vai vender. O cara pagava para mandar um e-mail que não existia e não era orientado de que isso ia afetar a reputação dele. Falando ainda de inteligência orientada, falo que o menos pode ser mais. Isso aqui é a situação de um cliente nosso, ele mandava 100 mil e-mails por dia. Da segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 500 mil e-mails por semana, tinha 50 mil e-mails abertos e tinha 10% de taxa de abertura. O que a gente virou para esse cliente? A gente identificou na ferramenta de que 30 mil daqueles 100 mil usuários que ele tinha não tinham aberto nenhuma campanha nos últimos 6 meses. Liguei para ele e falei, cara, pega esses 30 mil e para de mandar e-mail para esse cara. Não manda mais e-mail para 30 mil. Mais uma vez, o cara tem a meta de venda, ficou maluco. Ficou maluco, eu preciso mandar e-mail 30 mil, um dia ele vai abrir. Eu falei, faz isso um tempo, depois a gente conversa. Então o que ele fez? Ele tirou os 30 mil, passou a mandar só 70 mil por dia, os 30 mil ele mandou só uma vez por semana, não mandava mais todo dia. A taxa de abertura dele, em número absoluto, foi igual, 50 mil e-mails abertos, mas a taxa de abertura dele, percentual, frente ao total de e-mails que ele enviava, subiu. Lá na frente, as vendas desse cara começaram a aumentar. Mais e-mails foram sendo abertos. Por quê? Mais e-mails inbox, mais e-mails na caixa de entrada. Por quê? Ganho de reputação. É isso que os provedores estão olhando hoje. Ele recebe um e-mail, ele vai olhar o comportamento do usuário frente àquilo que ele recebe. Se ele abre, se ele deleta, sem ler, se ele clica, se ele não clica, se ele reporta spam, se ele clica opt-out. Isso tudo vai construindo a reputação do cliente. É isso que vocês têm que prestar atenção. Falando um pouco do cliente, o cliente é responsável, mas a ferramenta tem que orientar. Isso aqui é um outro site que a gente usa para analisar algumas blacklists. A gente analisa 220 blacklists por dia dos nossos domínios e dos clientes. Isso aqui é o caso da Sats, não tem nenhum domínio em blacklist, mas se tiver, se você contratar alguma ferramenta, cabe a ela te avisar. Você está, a gente tem que ver o que vai fazer para tirar. Tem dois tipos de blacklist. Tem blacklist que trabalha com denúncia de usuário, tem blacklist que trabalha com spam trap, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Cliente, nunca, pelo amor de Deus, compre base. Tem no Mercado Livre 30 milhões de e-mails por R$10? Tem. Não compra. De jeito nenhum. Não mande spam. Qual é o comportamento do cara que vende base? O cara que tem 30, 40 milhões de e-mails que ele diz que são opt-in. Tem gente que tem 70 milhões opt-in. O cara tem a base do Brasil inteiro opt-in. Pediu para receber e-mail dele. Como esses caras conseguem e-mail?
montam robôs que vão varrendo a internet atrás de um monte de e-mail. Só que o que as blacklists fazem? Elas criam e-mails armadilhas, os spam traps. Então ela cria joãozinho@gmail.com, faz um post no Facebook, num blog, faz um comentário aqui, mas não se cadastra em lugar nenhum. O spammer em algum momento vai capturar esse e-mail. Se você mandar um e-mail da sua loja para esse e-mail, você vai ser listado nessa blacklist. A blacklist vai te avisar, você foi listado na nossa blacklist, e ela não vai te dizer qual é o e-mail que está listado. Então você tem um universo de usuários opt-in da sua loja de 100 mil, 200 mil, mas você ali no meio tem um usuário que de repente é um spam trap, porque você mandou spam, e você, para limpar isso, vai dar muito trabalho. Tem que separar a tua base no meio, é um processo longo, vale outra palestra só para limpeza de base de spam trap. Ah, Vitor, mas spam vende. Vende, eu sei que vende. Um monte de loja vem aqui falar, pô, spam vende, eu preciso mandar spam vende. O que os varejistas estão fazendo hoje? Eles estão terceirizando e-mail em massa. Em vez de comprar uma base de spam, eles contratam empresas que possuem bases opt-in e fazem anúncio nessa base. Tentam ser inteligentes para pegar nessas campanhas e puxarem os usuários para se cadastrarem no site deles. Ah, tem empresa que tem 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de e-mails. Como é que eu vou saber se é opt-in, se não é opt-in? Isso também vai me afetar. Se você terceirizar, não. Porque o cara que está o terceirizado vai disparar aquele e-mail para você com o domínio dele. Se der caca, se o nego reportar spam, vai tudo para o domínio dele e não vai para o teu. Por enquanto. Lá na frente já tem algumas blacklists trabalhando com o destino do clique daquele e-mail marketing para listar cliente. Eu não sou muito a favor, senão daqui a pouco você está comprando base e mandar e-mail do seu concorrente para ferrar a reputação dele, isso não vai funcionar. Segmentação, que era o tema central da palestra. Sexo e idade são coisas do passado. Isso eu vou falar na parte de features, mas o legal da segmentação é quanto mais você segmentar, melhor vão ser suas taxas. No final de tudo, o que mais vai importar? A reputação. Melhorou a reputação, melhorou a entregabilidade. Comportamento do cliente, certificação whitelist da Return Path. A gente tem as blacklists, são as listas negras, né, que os provedores consultam toda hora para saber quem está. Return Path é uma empresa americana, a gente há 1 ano e meio atrás foi atrás deles. A gente conseguiu ser a primeira empresa no Brasil a certificar um e-commerce aqui, foi a Saks. O que é a Return Path? Entre 5, 6 serviços que ela oferece, eu não posso falar de todos aqui, eu vou falar só de um, que é a certificação da whitelist, a lista do bem. A lista do mal é a lista do bem. Essa lista do bem, uma vez que você está nela, você precisa pagar para estar, mas não adianta só pagar e entrar. Ela vai ficar 3, 4 meses analisando o comportamento do seu usuário, fazendo uma auditoria na sua base, para saber se você é do bem. Se você for do mal, não adianta nem pagar $1 milhão, que você não vai entrar lá. Você tem que ser do bem. Uma vez que você é do bem, passa pelas processos de auditoria, você entra na whitelist, que também é consumida pelos provedores de e-mail. Só para você ter ideia, no caso do Hotmail e do Yahoo, seus e-mails caem direto no inbox, com imagem, link carregado, se você for um usuário certificado. A gente fala de Yahoo e Hotmail, com varejo, acho que 40% a 50% da base dos clientes é composta de Yahoo e Hotmail. Primeira vez que a gente fez a certificação da Saks, no primeiro disparo, eles aumentaram em 44% o volume de vendas. Vai aumentar para sempre? Não vai aumentar para sempre. O Yahoo é um veículo bem crítico para receber e-mail no Brasil. E-mails em massa, ele tende a jogar muito em lixo eletrônico. Se você é certificado e passa aqui direto na caixa de entrada, então de um dia para o outro você já tem um crescimento absurdo. Provavelmente foi isso que aconteceu com a Saks. Mas eu acredito que ao longo de um ano, você pode falar em 10 a 15% de aumento das suas vendas por e-mail marketing. E para quem tem 40% de vendas vindas do e-mail, é bastante coisa. Ferramenta mais inteligência do cliente. Aí que entra algumas features que a gente tem, mas tem que ter inteligência do lado do cliente. Tem muita empresa ainda que não colocou um profissional específico de CRM cuidando do e-mail marketing. Ah, Vitor, tem um estagiário lá que ele separa homem e mulher e manda e-mail. Esqueçam isso. Contrata um profissional só para e-mail marketing. Vou falar de 3 features que a gente tem, para fugir um pouco da segmentação de sexo, cidade, etc. Isso aqui é uma tela da Saks também. Você pode ver ali, aquilo ali é como se fosse um template, um HTML, que a ferramenta capturou todos os links. Ali no nome ele bota um nome amigável, o nome do perfume, o que for. Mas ele consegue, nessa última coluna aqui, categorizar cada um dos links que ele colocou. Então ele vai botando ali Água de Parma, ali depois tem Azarro.
Quem clicou naquele produto, não interessa mais para ele se é homem, se é mulher, se é de São Paulo, se é do Rio, se tem 20 ou se tem 100 anos. Interessa que quer um Azarro. Toda informação que é clicada e que é categorizada fica armazenada dentro da ferramenta. Ele pode, daqui 6 meses, ferramenta, separa ele mesmo na ferramenta, separa todo mundo que ao longo dos últimos 3 anos clicou em Azarro, porque eu estou com Azarro aqui em promoção. A ferramenta vai separar. E aí você sai de disparos de 10% de abertura para disparos com 45%, 50% de abertura. Disparos com 30% de clique para 70% de clique. Ah, Vitor, mas eu não tenho ferramenta. Você tem uma área de TI na sua empresa. Bota tag no site, culpa o usuário, faz o diabo, mas foge do homem, mulher, cidade, estado, etc. Outra feature que a gente tem, o teste ABCDE. Eu não falei para vocês, mas eu já trabalhei do outro lado da mesa. Eu fui diretor de marketing da Saks, eu trabalhei no Slave.com. E na época eu utilizava a ferramenta de e-mail, eu era um usuário. E quando eu tinha que bolar um e-mail, eu ficava pensando qual o subject que eu vou escolher para esse e-mail, qual o assunto do e-mail. Tem vezes que eu escolho certo, dá 7% de abertura, tem vezes que eu escolho errado, dá 3% de abertura. Como é que eu vou sempre manter uma média boa? Eu comecei a fazer na mão uns testes. Eu separava um percentual da base, testava um subject, testava outro, ficava lá esperando e tal. 2 dias depois eu ia lá e mandava o e-mail. Há 2 anos atrás a gente entrou com o teste AB, que ele permitia que nosso cliente escolhesse 2 subjects diferentes, escolhesse um percentual da base para a ferramenta disparar. Ele programava pela própria ferramenta, eu quero que daqui 2 horas a ferramenta dispare para o restante da base, baseado em melhor abertura ou melhor taxa de clique, ou agora, recentemente, melhor venda. Então essa é a tela do teste ABCDE. Começou com AB, a gente viu que a galera estava começando a fazer a gambiarra do AB. Faziam 3 testes AB para poder conseguir um ABCDE. Tá? Isso aumentou, o teste AB tinha aumentado em 10% a média de abertura. O teste ABCDE, que entrou há 2 ou 3 semanas atrás, já tem cliente com aumento de 20% em taxa de abertura. Aumentou em 20% de taxa de abertura, vai aumentar, o resto tudo vai seguir, 20% de taxa de clique e 20% de venda. Costuma ser muito uniforme esse comportamento. E a última feature que a gente desenvolveu, que é legal também, você pode fazer com a sua área técnica, que é uma integração com o Google Analytics, mas não como, quero olhar o TM e-mail para saber quanto vendeu no meu Analytics, quanto vendeu por e-mail. Não é isso, isso você já tem. Quem tem o Google Analytics vai lá, bota lá o TM e vê. Mas a gente tem clientes que faturam milhões, que têm milhões de reais para gastar em ferramenta de CRM, em ferramenta de CRM que custa $100 mil por mês, e a gente tem um monte de cliente que não sabe nem por onde começar a CRM. O que a gente desenvolveu? Foi a nossa novidade do segundo semestre. Utilizar o próprio Google Analytics do cliente como uma ferramenta de CRM. Como é que a gente vai fazer isso? Isso aí é um dos dados de relatório que a gente tem. Aqui no final tem lá o total de receita que aquela campanha gerou, valor médio das transações, valor médio obtido por clique. Primeiro, essas informações eu vou poder usar no teste AB. ABCD. Manda e-mail para quem teve melhor valor de clique. Começa a falar de grana. Esses dados são puxados direto do Analytics. Qual é o pulo do gato? No Analytics a gente vai ter as páginas de abandono de carrinho. Beleza, um usuário entrou lá no e-mail da Saks, clicou lá no Azarro, que eu falei lá atrás. Beleza, marquei que esse cara quer Azarro. Mas dentro do site ele clicou na página do hot site da Dior e da Calvin Klein. Pô, esse cara eu ainda não peguei. Ele não clicou no e-mail, ele já está no site. Mas o Analytics pegou. Tem a página do Analytics lá mostrando que todo mundo que passou pela página do hot site da Dior ou do hot site da Calvin Klein. A gente vai conseguir extrair esse usuário do Analytics para fazer segmentação de e-mail. Então você vai conseguir usar a ferramenta como uma ferramenta de CRM. Se você não usa a nossa ferramenta, também dá para usar com a área técnica de vocês. Espalha a tag, culpa o usuário, faz o diabo. Isso funciona muito. A gente já conseguiu ter cliente que melhorou em 60%, 70% as vendas quando começou a segmentar. Tá? O tempo está acabando aqui. É isso. Obrigado.